Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Flalusquinhos. Chegamos com tudo, nação rubro-negra, e já estamos por aqui, nação, é claro, para deixar você muito bem informado, muito bem informada sobre tudo que tá rolando nos bastidores. Tá aqui, ó, do nosso Mengão. Vem comigo, nação, porque aqui você sabe que a informação ela é certa, a informação ela é garantida, meus amigos e minhas amigas. Chega mais, chega com tudo, nação, porque vou trazer para vocês, galera, toda a repercussão, né, desse sorteio para as oitavas, né, de final da Copa Conmebol Libertadores. Já temos aí todos os jogos, né, e adversários ali definidos, né, tanto nas oitavas quanto se o Flamengo for avançando de fase, né, ali o chaveamento, ou seja, vou trazer para você a repercussão, né, o Flamengo que vai enfrentar novamente, né, ali o Bolívar, tá, o Bolívar que era do mesmo grupo, né, do Flamengo nesta fase de grupos da Libertadores, ou seja, já pegamos o Bolívar e agora novamente vamos jogar contra esse time que se classificou em primeiro, né, aí do nosso grupo. Mas eu vou trazer para vocês, galera, o que eu, né, estou aí pensando sobre esse confronto, ou melhor, esses confrontos, que serão dois, né, vai ter o jogo de ida e o jogo de volta. E olha, vou falar para vocês já de antemão, hein. Vou falar, eu sinceramente gostei, tá? Eu acho que ficou de bom tamanho, né? E eu vou trazer, inclusive, 4 pontos para vocês, né, ali entenderem os 4 pontos positivos e os 3 pontos negativos de ter caído contra esse time do Bolívar, que a gente sabe que tem altitude, beleza? Então, eu vou trazer aqui para vocês agora, né, esses pontos, né, e aí você vai saber qual é a minha análise, né, e o meu ponto de vista sobre esse jogo. Mas eu já dou spoiler, já adianto pra você que, na minha opinião, ficou de bom tamanho enfrentar esse time do Bolívar e, ó, tô confiante, hein. Eu acho que o Flamengo tá começando a virar a chave, engatou aí a 5ª vitória, né, ganhando bem, fez algumas goleadas. Então, galera, pode ser que o Flamengo vire a chave de vez. Acho que esse lado ali do chaveamento foi um lado ok, ou seja, dá para o Flamengo chegar, então a gente vai falar sobre isso agora, beleza? Só antes de eu trazer essas primeiras informações, né, algumas para vocês aqui também, essas análises sobre esse sorteio da fase de oitavas de final, agora mata-mata aí da Libertadores, vou pedir a você que não é inscrito aqui no canal, aqui embaixo tem um botãozinho, né, escrito inscreva-se, clica nesse botãozinho. Do lado tem um sininho, você vai clicar nesse sino para quê, Júnior? Para ativar as notificações, para toda vez que eu lançar informação aqui, você receber em primeira mão. E se preparem que vem coisa boa aqui no canal. Então, ó, já não dá mole não, já ativa, coloca ali em todas as notificações. E vou pedir a você, galera, que é meu amigo, que é minha amiga, né, meu parceiro, ó, deixa aí o seu like, botãozinho, dedinho para cima, ó, pé na porta, pá, cola o dedo no like. E vamos com tudo, né? Vamos que vamos, nação rubro-negra. Deixa eu trazer aqui para vocês as primeiras aqui, né, sobre essa questão do sorteio. Vou falar, e fiquei nervoso, né, ali na hora do sorteio. Por quê? Porque a gente tinha a possibilidade de cair contra o River Plate, cara. Não é que o Flamengo não tem time, não teria chance. Teria, e eu tenho time para isso, mas seria um jogo, vamos dizer assim, uma final antecipada daquelas, né? Você tem que jogar a segunda partida lá no Monumental, acho que já seria ali um pouco complicado. Então, fiquei bastante ansioso ali para a hora do sorteio. E foi rápido, né? O Flamengo ali foi um dos times logo que foi saindo. E aí, quando veio o Flamengo, aí eu falei, rapaz, quem será agora? Quando eu vi o Bolívar, confesso pra você que foi aquele sentimento. Tipo assim, pô, não foi o River, né? Eu acho que, sei lá, deu um sentimento de alívio ali, não sei porquê, né? Mas aí depois eu fiquei pensando, agora entendi. Porque logo me veio alguns pontos positivos de ter enfrentado esse time, né? De enfrentar novamente esse time do Bolívar. Você quer saber? Então vem comigo, galera. Ó, por que eu acho que ficou de bom tamanho, né, o Flamengo enfrentar esse time do Bolívar logo de cara? Primeiro ponto para vocês, são 4, né? Positivos e 3 negativos. Então vou passar aqui um a um para vocês. O primeiro ponto positivo que eu acho, né, que ficou de bom tamanho o Flamengo enfrentar o Bolívar. Qual é, Júnior? O primeiro jogo do Flamengo será no Maracanã. Se o primeiro jogo fosse na altitude, eu viria como um problema. Por quê? Você vai para altitude, galera, nós perdemos o jogo lá e o Flamengo, os 3 confrontos que jogou em La Paz, perdeu os 3, né? Até em outros anos ali também, o Flamengo foi jogar lá e acabou perdendo.
E aí, se você parar para analisar, se o Flamengo fosse jogar o primeiro jogo lá, poderia perder o jogo, poderia comprometer o jogo da volta, ou seja, ansiedade, né, perdendo o jogo, os caras catimbando, caindo, né, ali tentando cozinhar o jogo, seria tudo de ruim. Agora, como o primeiro jogo é no Maracanã, e nós enfrentamos esse time no Maracanã e vencemos bem, então, ou seja, o Flamengo, galera, só para você ter uma ideia, o Flamengo não perde no Maracanã há 5 anos jogando na Libertadores. Então, assim, pô, a gente vai jogar no Maracanã, né, onde o Flamengo é muito forte, onde há 5 anos o Flamengo não perde. A última derrota do Flamengo foi aquela derrota pro Peñarol, né, do Uruguai, em 2019, mas não era na época do Jorge Jesus, era quando era o Abel Braga, foi logo no início da gestão Rodolfo Landim. O Flamengo perdeu por 1-0, né, ali tinha até um jogador a menos, e aí foi a última derrota do Flamengo. De lá pra cá, o Flamengo não perdeu mais jogando no Maracanã, né? O Flamengo vem vencendo todas as partidas que joga, né, nos seus domínios. Então, pra mim, jogar o primeiro jogo em casa contra esse time do Bolívar, é algo positivo. Por quê? Porque você faz o resultado no Maracanã, você vai pra lá, pra La Paz já classificado. Você já sobe pra lá. Se o Flamengo ganha novamente de 4-0 aqui, acabou. Você sobe pra lá tranquilão, galera. Então, eu sinceramente vejo com bons olhos e pra mim esse é o primeiro motivo. São 4, esse é o primeiro motivo que eu acho que ficou de bom tamanho. O segundo motivo que eu acho que ficou de bom tamanho, o Flamengo vai enfrentar um adversário já conhecido. Ou seja, se o Flamengo tivesse que enfrentar qualquer outro adversário, o treinador, os jogadores, né, a comissão, teria que estudar, teria todo um planejamento, né, contra esse adversário. Não que isso não tenha que fazer um planejamento contra esse Bolívar, mas você já tem todos os detalhes, porque na primeira fase você já jogou 2 vezes contra esse time e teve que fazer esse planejamento, montar todo esse estudo, e aí, meu parceiro, você já teria tudo isso otimizado. Por quê? Porque você já conhece o treinador, já sabe como ele joga, já conhece os jogadores do Bolívar, já sabem como joga, já conhece o campo, né? Você já foi lá, já teve lá, já sabe como é que é toda a logística, né? O que você deve fazer, o que não deve para corrigir os erros, ou seja, é muito mais fácil você enfrentar um adversário conhecido, que você recentemente, inclusive, né, saiu num saldo positivo. Você sabia dessa? Não, Júnior, não sabia. É verdade. O Flamengo no primeiro jogo, lá em La Paz, perdeu a partida por 2-1. Mas vale levar também em consideração que o Flamengo não tinha sequer os seus titulares presentes no estádio, porque você sabe, o treinador deixou ali vários jogadores no Rio de Janeiro e levou um time completamente reserva para esse confronto, e o Flamengo teve até alguns lampejos, algumas chances, perdeu por 2-1. Ou seja, talvez se os titulares estivessem lá, o Flamengo não teria perdido. Tudo bem, não sei se teria vencido, porque lá é desumano jogar numa altitude daquela. Mas pode ser que perdido não, poderia ter empatado e o Flamengo ter terminado até em primeiro, né, que não isentaria o Flamengo de enfrentar o Bolívar, que fosse pote 2, e aí poderia também enfrentar, né, ter ali Flamengo e Bolívar, só que de uma forma inversa, o Flamengo decidindo no Maracanã. Então, galera, você enfrentar um adversário conhecido e o saldo positivo, ou seja, qual é o saldo positivo? O segundo jogo. O segundo jogo, o Flamengo jogou no Maracanã contra esse mesmo time e simplesmente, né, atropelou o time do Bolívar. O Flamengo venceu por 4-0, sem dar nenhum pingo de chance para esse time jogando em casa. Ou seja, se o Flamengo repete esse resultado, faz 4-0 no jogo da ida, meu amigo, acabou. E leva os titulares para lá, acabou. Nós jogamos os 2 jogos contra os titulares deles. Eles não jogaram contra os nossos titulares os 2 jogos, principalmente o de lá. Ou seja, se os titulares forem para lá, vai ser um Flamengo completamente diferente daquele primeiro para eles, né? Um Flamengo muito mais complicado. Então, na minha opinião, sinceramente, Flamengo, né, que no agregado venceu por 4, né, perdeu por 2-1, num total, né, foi um resultado de quê? De 5-2, né? Então, o Flamengo no agregado ali fazendo 5 gols no time do Bolívar e levando apenas 2, né? Então 5-2 no agregado. Então o Flamengo enfrentando, né, um adversário já conhecido, para mim seria o segundo ponto. Terceiro ponto, são 4, tá? Terceiro ponto positivo que eu vejo, revanche. Ou seja, meu parceiro, os jogadores do Flamengo, né, lógico, que podem acabar enxergando essa partida como uma forma de revanche, por ter classificado em segundo, os caras em primeiro, e aí é uma forma de falar assim, quer saber? Tudo bem, vocês podem até ter classificado em primeiro na fase de grupos, mas o que manda para continuidade é aqui.
Então vamos tirar nossa diferença agora no mata-mata. E aí, né, pode ser visto ali como uma espécie de resposta ao torcedor. Aí, torcedor, eles classificaram em primeiro, mas agora no mata-mata, que vale de verdade, vamos ver quem é quem. Aí o Flamengo elimina os caras e aí dá logo uma resposta, né, ali pro seu torcedor. Ou seja, é algo, né, que se tornaria ali uma espécie de revanche. Então isso poderá acontecer sim, tá? Dos jogadores do Flamengo querer rivalizar pelo fato, né, de não ter conseguido ali a primeira colocação no grupo, tá? Isso daí também eu vejo com bons olhos. Você vê que quando o Flamengo joga contra times mais competitivos, rivalidade, né, o Flamengo tende a jogar bem, tá? Quarto motivo que eu acho que ficou de bom tamanho é o adversário. Ou seja, como assim, Júnior? O adversário, poderíamos ter enfrentado um adversário mais forte. O Flamengo poderia ter caído simplesmente ali com adversários muito mais fortes, ou seja, um jogo contra o River, né, decidindo na Argentina, no Monumental, seria bem terrível, né? Ou um jogo contra o Palmeiras, decidindo lá na grama sintética, lá no tapetinho, jogo, um gramado horrível, jogando em São Paulo, arbitragem, bababá. Ou seja, o Flamengo poderia ter enfrentado um adversário mais difícil. E não foi o que aconteceu. Tudo bem, o Bolívar não é o time mais fácil aí, né? Não era um dos times mais fáceis, mas também não é um dos mais fortes. Então, o quarto ponto positivo que eu vejo é que o Flamengo, né, enfrentou um time que tá de bom tamanho, né, na minha opinião, tá? Dá pro Flamengo vencer em casa e aí já subir até classificado. Júnior, tem pontos negativos? Claro que tem. O primeiro você já sabe, que é jogar na altitude de La Paz. 3.600 metros, né? Então, ou seja, se o Flamengo não fizer o primeiro resultado em casa, parceiro, aí sobe com uma pressão avassaladora. Você viu que o Palestino também não conseguiu jogar lá, é muito difícil, né? Respirar ali naquela altitude ali, o ar rarefeito é terrível. Então, se não faz o primeiro jogo aí, meu parceiro, é um abraço pro gaiteiro. Então, jogar na altitude pra mim é o primeiro ponto negativo. E o segundo ponto negativo, né? Sabemos que o Flamengo não tem dificuldade de jogar fora do Maracanã, né? Então o Flamengo vai enfrentar um adversário de altitude fora do Maracanã. E aí o Flamengo jogou 3 jogos nessa Libertadores, fora de casa, e simplesmente o saldo é muito negativo. São 2 derrotas e um empate, né? Nenhuma vitória. Então, esse é o outro lado negativo. O Flamengo jogando fora de casa não tem dado resposta nessa Libertadores, mas pode ser que agora seja diferente, quem sabe, mata-mata. Terceiro ponto negativo, Júnior, e último, tá? Pra mim, o terceiro ponto negativo é o Arrascaeta, né? O Arrascaeta, todos nós sabemos que em altitude ele rende muito pouco. E a gente sabe o quanto a gente precisa desse jogador. O cara foi fundamental nesse jogo contra o Vasco, jogou muita bola no segundo tempo, né? Fez chover, né? Fazendo uma jogada monumental pro gol do Bruno Henrique. O Arrascaeta sofre muito na altitude, porém, né, a contraproposta aí é o Bruno Henrique e o Dela Cruz. O Bruno Henrique e o Dela Cruz deram respostas positivas jogando, né, em altitude. Então, pode ser que isso acabe compensando. Pode ser até que o Bruno Henrique entre no time ali em alguma vaga, né, para jogar, porque ele jogando em altitude, né, ele é muito polivalente, tá? E aí eu vejo com bons olhos. Agora, falando sobre a questão, galera, das datas, né, só para vocês saberem, Júnior, já temos o adversário, tem as datas? Tem as datas, tá? A primeira partida que vai acontecer no Maracanã, que será o jogo da ida, né, é na semana do dia 14, tá? E a segunda no dia 21, dia 14 agora? Não, dia 14 de agosto e dia 21 de agosto, tá? Dia 13 agora nós temos um jogo contra o Grêmio, na quinta-feira, que é o próximo adversário do Flamengo no Brasileirão, ao qual o Mengão é líder, beleza? Agora é o seguinte, galera, como é que ficou o chaveamento, galera? O chaveamento do Flamengo, só pra vocês saberem, né? Ó, ficou ali Flamengo e Bolívar, é o primeiro colocado do grupo C, que ainda vai ser definido contra o Peñarol do Uruguai, será inclusive um dos dois, será o adversário do Flamengo, caso o Flamengo avance, né? Palmeiras e Botafogo, opa, Leila Pereira e o John Textor, galera, isso vai dar CPI de novo, hein? John Textor e Leila Pereira, poderia ser, olha só que confronto, já imaginou? O John Textor vai contratar um monte de empresa, um monte de inteligência artificial para poder, né, utilizar nesse jogo. Olha, vai ser osso esse confronto entre a Leila e o John Textor, vai dar CPI de novo. E São Paulo e Nacional do Uruguai, tá? Esse é o nosso lado da chave. O outro lado da chave ficou Atlético Mineiro, tá? E Cerro Porteño,
e São Lourenço, né? E ficou ali o segundo colocado do grupo C contra o Fluminense, o Tajeres contra o River e o Colo-Colo contra o Júnior Barranquilla, tá? Então, esse daí é o outro chaveamento. Agora, Júnior, se passar, né? Se a gente passar do time do Bolívar, quem nós vamos enfrentar, tá? Caso o Flamengo avance, né? O Flamengo vai enfrentar o vencedor, né? Do primeiro colocado do grupo C, ou o Peñarol do Uruguai, que inclusive foi o último time a vencer o Flamengo, né? Jogando no Maracanã em 2019, tá? Então, assim, não é lá essas coisas todas, eu acho que até é um adversário que dá pra passar tranquilo, mas foi o último time, né, a vencer o Flamengo jogando na Libertadores no Maracanã, tá? E aí, galera, é o seguinte, o Flamengo, para decidir em casa, só existe uma possibilidade, ou melhor, duas possibilidades. Qual seria? Na verdade, uma, né? Porque só um time vai avançar. O Botafogo ou, tá, o Nacional do Uruguai avançarem ali nas suas decisões, tá? O Nacional do Uruguai passar pelo São Paulo e o Botafogo passar pelo Palmeiras. Por quê? Porque os dois times terminaram com a mesma pontuação do Flamengo em segundo colocado, porém, o Flamengo terminou com um saldo melhor. Então o Flamengo só teria a possibilidade de jogar em casa, né? Ali decidir o segundo jogo em casa no Maracanã, caso o Botafogo ou o Nacional do Uruguai avance a semifinal, tá? E o Flamengo também, lógico, né? Chegue ali a semifinal, né? Para isso, São Paulo e Palmeiras teriam que ser eliminados ali nessa fase, né, de oitavas e quartas de final, galera. Então, assim, vai ser realmente um jogo, né, muito duro, mas eu vou falar para você, ficou de bom tamanho, tá? Para mim, não só o adversário ficou de bom tamanho, como eu já pontuei aqui para vocês, mas para mim também o chaveamento, tá? Eu gostei do chaveamento. Eu acho que, galera, sinceramente, tem como aí o Flamengo chegar tranquilamente. E outra, poderemos ter um Flamengo e River Plate decidindo lá no Monumental de Nunes. Ainda não tá decidido, né, qual vai ser o estádio, mas vai ser lá, com certeza. Se o River for pra final, vai ser lá. E aí, galera, você já imaginou? Flamengo, a revanche, Flamengo de um lado, River Plate do outro, no Monumental e com o Dela Cruz jogando lá, meu amigo. Caraca! E os caras, você sabe que eles estão por aqui com o Flamengo até hoje, né? Até hoje eles não engoliram ainda aquela decisão de 2019. Galera, seria, eu acho que a final mais épica, né, da história da Libertadores. Uma revanche dentro da casa dos caras, no Monumental. Irmão, vou deixar registrado aqui, hein? Se o Flamengo for pra final contra o River Plate lá na Argentina, eu estarei presente, se Deus quiser, nessa final, tá? Então, eu vou me programar para estar nessa final de Libertadores, se for Flamengo e River, para essa grande revanche ali, hein, rapaz. Mas aí, se cair brasileiro, poderemos ter um Flamengo e Atlético Mineiro. Mas aí os dois brasileiros jogando na Argentina, né, em algum estádio lá da Argentina. Ou pode ser Flamengo e Fluminense também, né, Fluminense também tá do outro lado. Galera, vou falar para você, essas oitavas, né, essa fase de mata-mata vai ser bem legal, hein, vai ser bem interessante aí os confrontos, né, que nós teremos pela frente. Bom, agora é primeiro deixar a poeira baixar um pouco, pensar no Brasileirão, para em agosto já com os reforços, porque já o Flamengo já vai ter, né, contratado os reforços, todos os reforços já vão estar inscritos, já vão poder jogar, e aí a história vai ser completamente diferente da fase de grupos, hein? Olha o que eu tô falando, o Flamengo tá crescendo, o Flamengo parece que tá virando a chave, e eu tô gostando, hein, produção? Eu tô gostando disso aí, eu tô gostando de ver. Alô, Tite, mais um voto de confiança, hein? Vou torcer pra você, vou torcer pra que tudo dê certo, afinal de contas, eu acho que agora nós vamos ser tetra. Eu tô confiante nesse tetracampeonato, já pensou? Flamengo, primeiro tetracampeão do futebol brasileiro. Alô, Tite, vamos com tudo, hein, parceiro? Vamos virar a chave agora? Vamos junto? Alô, torcida? Vamos dar um voto de confiança, hein, pro homem. Vamos dar um voto de confiança pra esse time. Vamos abraçar essa causa porque eu quero ser tetracampeão. Quero chegar no final do ano e tá lá na Argentina comemorando e trazendo as melhores imagens pra vocês, né? Principalmente aqueles que não vão poder estar lá. Então serei a sua voz lá, serei os seus olhos e vou comemorar muito com todos vocês, se Deus quiser, esse título, porque eu tô confiante, meus amigos. Gostei desse chaveamento e gostei do adversário. Vamos com tudo, nação. Então é isso, né, galera? Pontuei pra vocês aqui o meu ponto de vista. Agora, queria ouvir o seu também, tá? Coloca aqui nos comentários o que você achou do adversário, quais os seus pontos positivos e negativos e também, né, como é que você enxerga essa grande decisão aí, que poderá ser até mesmo River, Fluminense, Atlético, lá do outro lado na Argentina. Claro, se o Flamengo chegar e se Deus quiser,
Vamos torcer muito pra chegar, tá? Coloca nos comentários. Ó, vou pedir a você que não é inscrito, se inscreva no canal, ativa a notificação no sino. E galera, daqui a pouquinho, tá? Mais pra frente, né? Agora à noite, eu vou trazer mais informação pra vocês aqui no canal, hein? Fica ligado, hein? Viu a capa lá do nosso vídeo, da nossa live? Já clica pra você pegar as informações, beleza? Tamo junto. Isso aqui é a nossa paixão. Isso aqui é nosso amor. Fui, nação!